Bom dia aqui a todos do Jornal Gente. Janinha. É confuso, mas a gente vai explicar aqui para o nosso ouvinte. A decisão é a seguinte: por meio de decreto, o governo de São Paulo suspendeu a cobrança de IPVA para pessoas com deficiência até o final deste semestre. É uma medida que está nesse decreto, já publicada no Diário Oficial aqui do governo de São Paulo, e que vale para quem já era isento nos anos de 2020 e de 2021, mas acabou tendo o imposto cobrado agora, em 2022, por causa dessas mudanças que você falou, né? Que alteraram os parâmetros para pedir o benefício. O que aconteceu? Agora, em 2022, começa a valer a exigência de um laudo biopsicossocial. Só que as regras para a realização desse laudo ainda não estão definidas, não tem regulamentação. Por isso, o governo suspendeu o pagamento e determinou o seguinte: quem já tinha essa isenção PCD desde 2020 não paga mais o IPVA. Até 31 de julho tem que dar entrada num novo laudo no IMESC, o Instituto de Medicina Social e de Criminologia da Secretaria da Justiça. Com esse novo laudo em mãos, aí essa pessoa dá entrada em um novo pedido de isenção. Quem já pagou o IPVA, o governo afirma que a devolução será automática por meio do Banco do Brasil. A data para sacar esse valor não foi divulgada ainda, mas deve sair em breve. Quem não era isento, mas acha que agora pode se enquadrar nessas regras, né, descobriu isso agora, final de 2021, começo de 2022, tem que pagar o IPVA. Entra com o pedido de isenção e aí, se o laudo pericial for aceito, pede o estorno lá na frente. Além disso, o governo criou um comitê intersecretarial com Justiça e Cidadania, Fazenda e Planejamento e a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência para escrever essas novas regras para isenção do IPVA para pessoas com deficiência. E isso inclui, claro, esclarecer como é que vai ser esse laudo biopsicossocial. A determinação que está no decreto do governador João Dória é que essa regulamentação seja divulgada em 15 dias. Primeiro ponto, né? Parabéns ao governo do estado de São Paulo por cancelar agora o IPVA no meio dessa bagunça toda. Agora, isso está valendo só até julho, metade de parabéns só, porque o IPVA é um imposto anual. Precisa discutir isso para o ano que vem. Esse ano, quem tinha a isenção tem de ter. Tem que acabar com essa história aí de ficar mudando regra em cima da hora. As pessoas estão perdidas, não sabiam se pagavam ou não IPVA. A gente tinha duas orientações. A Secretaria da Fazenda mandava pagar o imposto. A Secretaria da Pessoa com Deficiência pedia para esperar. Isso não é razoável que um governo tenha duas posições para as pessoas que já estão com dificuldade aí por conta da pandemia e já têm dificuldades e obstáculos impostos, né, pela natureza, tenham de enfrentar mais esse obstáculo para conseguir pagar o imposto ou saber se precisa ou não pagar o imposto, né? Então, o melhor que o governo do estado tinha a fazer é suspender a cobrança do IPVA desse ano, de 2022, e fazer novas regras para o ano que vem. Regras claras, divulgadas. E, infelizmente, a gente já começa a perceber que tem um movimento para que você tenha que pagar um novo laudo para provar que você é deficiente. Para quem tem deficiência grave, isso é um tremendo absurdo. Tá me lembrando da história da prova de vida de aposentado, sabe, Pedro? Que a gente joga nas costas daquele que é o beneficiário a responsabilidade que não é dele, É a mesma história, Exatamente, porque a pessoa que já tem uma deficiência poderia ter isso automaticamente, mas isso não está previsto, a gente vai seguir acompanhando porque ainda vai sair essa regulamentação, então até lá pode ser que algo mude no meio do caminho, Thaís. De parabéns aí o governo de São Paulo pela iniciativa, né? As pessoas, os portadores de necessidades especiais, eles sofrem muito, né? Para além das próprias dificuldades. Aqui em Brasília, certa vez eu recebi uma mensagem de um ouvinte e que ele trazia um drama que a gente nem sequer imagina que se passa, né? Que é exatamente o direito que essas pessoas têm, não de comprar carro, mas de andar de um passe nos ônibus. Não sei se em São Paulo há esse passe, né, destinado a pessoas portadoras de necessidades especiais. E essa pessoa, esse ouvinte, escreveu protestando, muito indignado, né, porque há anos ele é obrigado a anualmente comparecer a uma repartição pública aqui no Distrito Federal para provar que ele é ou continua sendo um portador de necessidades especiais. Ele diz assim, ele não tem uma das pernas. E ele dizendo, é como se o Estado imaginasse que eu, que já provei através de laudo que só tenho uma perna,
É como o Estado imaginasse que de um ano para o outro a minha perna pudesse crescer novamente. E aí eu perderia o direito ao benefício. Você vê a situação absurda que é essas pessoas que demonstram, provam, né, apresentam laudos médicos, etc., para ter acesso a alguns poucos benefícios que a vida lhe dá, né? Periodicamente, assim, isso tanto serve para o passageiro de ônibus, né, aquele beneficiado com passe livre, tanto quanto para aquele que tem um dinheiro a mais e precisa de um veículo para se locomover. Olha, essas pessoas sofrem muito neste país. Tem muito ouvinte conversando conosco, é um assunto que a Rádio Bandeirantes se empenhou aí desde o ano passado, né, de levar ao ar para trazer esclarecimentos. É claro que nós fazemos críticas aqui, mas o principal é a informação. E tem muita gente nessa linha, né, Thaís, Cláudio, Sônia, Ana, quem está nos acompanhando. A pessoa tem que provar que é deficiente, parece... Sendo que o laudo, Pedro, já está escrito que a deficiência é permanente. Para muitos deles Sônia. Deles. Para muitos deles é. Então você pode haver uma revisão, como eu citei exemplos aqui, quem tem escoliose, quem tem artrose, né? Eu não sou médico, mas a gente pode questionar, nós teremos parâmetros. Agora, quem não tem uma perna, não vai ter uma perna para sempre, a não ser que coloque uma prótese, mesmo assim vai se enquadrar na lei de pessoa com deficiência. Então, obrigar essa pessoa a passar por um novo local... E outra, essas pessoas têm isenção, Cláudio, qual que é o objetivo dessa isenção? É claro que é dar mais suporte, porque uma pessoa que tem deficiência, ela tem gastos extraordinários que o cidadão que não tem deficiência não tem. Que já vivem em cidades que não são adaptadas. Vamos começar por aí, né? É por isso que se dá a isenção de imposto, se dá a isenção de algumas tarifas para quem tem deficiência. Esse é o princípio básico da isenção de IPVA para quem tem algum tipo de deficiência. Foi uma lambança o que foi feito, tomara que corrigiram em parte. A gente espera até julho aí novidades e que se volte atrás nesse ponto, que não tenhamos a necessidade para quem tem deficiência grave de passar por uma nova perícia, pagar novamente por um esquema que vai se estabelecer aí. A gente sabe que nessa área tem muito esquema, para que você consiga, então, o seu benefício de isenção de IPVA. Ana Paula volta ao longo da programação com atualizações a respeito desse assunto, né, Ana? Fechado, a gente vai ficar de olho, Pedro. Obrigada, Aninha.